Tiago, capítulo 4, dos versos 1 ao 6, diz assim a palavra do nosso Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que é o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite tem como título A Raiz do Conflito e o Caminho para a Transformação. É isso que Tiago nos expõe nessa pequena porção das Escrituras Sagradas lida por mim e por você nesta noite. Quando a raiz de um conflito não é conhecida, torna-se impossível oferecer uma solução adequada. É essencial identificar a origem do problema e investigar o que provoca o conflito, para que possamos alcançar uma resolução definitiva e até mesmo estarmos prevenidos de outras ocorrências. Pois identificando a fonte dos nossos problemas, já temos meio caminho andado para solucionarmos aquilo que nos aflige. Dessa forma, toda essa jornada deve ser percorrida para proporcionar uma solução eficaz. Identificar o conflito, identificar a origem do problema e assim caminhar para uma solução transformadora. Toda essa jornada deve ser percorrida para proporcionar uma solução efetiva, eficaz, que nos permita desfrutarmos de paz, ao invés de conflitos nas relações. Seja para eliminar o dano ou suavizar o conflito, ou mesmo evitar sofrer novamente com as causas de tanta angústia, é necessário primeiro identificarmos a origem dos nossos problemas. O que causa as aflições que estamos experienciando. Mas vamos considerar que falhamos em identificar a raiz dos conflitos nas relações humanas, já que é sobre isso que Tiago está considerando. A pergunta é, o que for proposto será realmente uma solução adequada? Se nós não conseguimos identificar a raiz dos conflitos nas relações humanas, qualquer proposta realmente será eficaz, determinante, significativa? Certamente que não. Ao não localizar a origem do problema, sem dúvida, qualquer solução sugerida será apenas superficial. Se você tem conhecimento, por exemplo, de um vazamento na tubulação da sua casa, a ação correta é remover a pintura, remover o reboco, quebrar os tijolos, e identificando aonde está o vazamento, você tem duas opções. Mudar completamente a encanação, ou simplesmente trocar algum mecanismo que elimine de uma vez por todas o vazamento. Mas se por algum motivo você quer sanar o problema, o vazamento, que está prejudicando todo o seu ambiente com ligas, fitas adesivas, essa ação é insignificante. É um reparo temporário, a ponto de você chegar à conclusão que aquela solução que foi inapropriada não teve valor algum. Foi um exercício inútil, sem resultados duradouros. Essa é a situação que tem ocorrido dentro da igreja. Alguns até conhecem a raiz do problema, mas não oferecem uma solução definitiva. Tentam resolver questões de forma errada, em vez de buscar uma solução transformadora. Outras igrejas estão tão ofuscadas que não conseguem descobrir a origem da aflição. E assim permanecem em intensas guerras e lutas internas, padecendo angústias intermináveis. Algumas igrejas encontram a origem do problema, conseguem trazer soluções, outras, contudo, identificam os problemas, mas não conseguem apresentar uma solução proposta, porque às vezes estão confiados aos seus próprios esforços. Remendo, reparações insignificantes, porque se a origem do problema foi identificado, mas a solução não é o evangelho que transforma, é questão de tempo, para que aquelas relações conflituosas deem lugar a outros problemas angustiantes.
Meus irmãos e irmãs, Tiago nos convoca a examinar a origem do problema e nos revela o percurso para a solução. Isto é, o caminho para a transformação. Qualquer inclinação em validar uma solução genuína e duradoura deve levar em conta que observar de maneira intensa a origem da maldade humana é crucial. Tiago está falando sobre relações conflituosas. E ele nos convoca a olharmos para a origem da malignidade humana, pois somente assim nós iremos estar naquele estado de dependência divina, onde os nossos corações se socorrem em Deus, pois somente o Senhor pode realmente transformar relações conflituosas em relações harmoniosas. Somente o Senhor pode transformar o coração de guerra em um coração pacifista. Por isso que Tiago ele nos convoca para que venhamos ter uma solução genuína, duradoura, levar em conta de onde surgem as nossas aflições, as relações conturbadas que muitas vezes há dentro da igreja. Qualquer remendo, qualquer solução inadequada só faz adiar o inevitável, mais guerras e lutas. Portanto, vamos analisar inicialmente a raiz do conflito. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago ele está olhando para a igreja e ele está reconhecendo que dentro da igreja há guerras e lutas. Ele não está tratando da relação do cristão com o mundo, quando o cristão é perseguido por viver piedosamente. Ele não está tratando disso. Ele está olhando para dentro da igreja e indagando de onde procedem guerras e contendas que existem entre vós. Tiago ele começa com uma pergunta retórica que ele mesmo responde, mostrando que a fonte de toda a discórdia não está fora. Ele levanta esse questionamento: de onde procedem as guerras e contendas que há dentro de vocês, no meio da igreja? Ele levanta esse questionamento e ele mostra claramente que a fonte de toda a discórdia não está fora. Porque muitos cristãos, quando estão passando por dificuldades, quando estão passando por relações conflituosas, quando estão entrando em atrito com outros cristãos, a tendência foi o diabo. É o diabo que está setando, é o diabo que está usando o meu irmão, é o diabo que está usando a minha irmã, é o diabo que está operando aqui dentro da igreja. Tiago ele diz que a fonte da discórdia é externa? Não. De forma clara, ele diz: de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. A pergunta de Tiago leva a igreja a refletir que a origem das guerras e contendas que há dentro da igreja parte exclusivamente, sobretudo, dos prazeres que militam na carne. É muito fácil, meus irmãos, nós entrarmos em conflitos, causarmos guerras e lutas. É muito fácil nós sermos a fonte de discórdia dentro da igreja e dizermos: foi o diabo. Culparmos o inimigo da nossa alma, que é o inimigo da nossa alma. E certamente Satanás ele se utiliza de muitas conversações torpes, de muitas relações imaturas, para inflamar o coração dos incautos. É claro que Satanás ele usa circunstâncias, influencia pessoas para que a discórdia cresça dentro da igreja. Mas em nenhum momento Tiago diz que a fonte das discórdias que há dentro da igreja é um papel exclusivo do diabo. Ele está dizendo que é dos prazeres mundanos que há no coração de algumas pessoas. Ele está dizendo que há prazeres que militam na carne humana, que faz com que guerras e lutas sejam uma consequência natural de se viver impiamente. Tiago, meus irmãos, ele está nos revelando que a luta principal não é com os outros, mas com os nossos próprios desejos carnais e paixões egoístas. Quando alguém não souber lidar com você, quando alguém causa algum problema a você, e isso lhe afeta, isso lhe desanima, lhe desencoraja, saiba que, embora essas pessoas sejam responsáveis pelos pecados que elas estão cometendo contra a sua vida, se você não sabe lidar com isso, essa situação diz muito mais sobre o seu estado espiritual diante de Deus, do que propriamente delas.
Porque uma outra coisa não é simplesmente culpar o diabo, mas deixar de olhar para os desejos carnais e as paixões egoístas que há no nosso íntimo. Queremos culpar os outros. Por quê? Porque isso é uma tendência de um pensamento mundano que tem sido reiterado até mesmo dentro da igreja. A frase, o inferno são os outros, foi popularizada pelo filósofo existencialista francês Sartre, em uma peça teatral. Foi nesse episódio onde ele disse que a fonte das nossas angústias, das nossas aflições, dos nossos problemas, é o outro. Mas Tiago, ele diz que nós devemos olhar para dentro de nós. Jesus, ele disse, olha, de onde parte as prostituições, as calúnias, a infidelidade, parte do coração. É muito fácil, meus irmãos, quando nós nos vemos em problemas, sempre culparmos os outros. Satanás, deixando de olhar para dentro de nós. Porque será que não há culpa quando aquela relação conflituosa está daquela maneira? Por parte daquele que está vivenciando tal aflição? Porque se por algum motivo alguém pecar contra você, o que é que Jesus nos ensina? Teu irmão pecou contra ti? Vai até ele e tenta ganhar o teu irmão. É fácil, meus irmãos, nós dizermos que a fonte das nossas angústias, das nossas aflições, como Sartre, é os outros. É o caminho mais fácil. E quando Tiago, ele fala, meus irmãos, de guerras e lutas, ele está dizendo o seguinte: lutas são ações pecaminosas mais próximas, onde há um contato pessoal. Quando ele fala de guerras, ele está falando de ações pecaminosas em larga escala. De onde, diz Tiago, pergunta Tiago, de onde procedem guerras e contendas? Sejam as aflições mais próximas, pessoais, sejam as aflições de larga escala, envolvendo mais pessoas. De onde surge isso? É de Satanás? Não. É exclusivamente por parte dos outros? Não. É do seu coração, é dos seus prazeres que militam, lhe inclinando para você causar danos às relações que Deus restaurou, salvou e tem transformado. É por isso que, falando sobre a raiz dos conflitos, no versículo 1, Tiago fala de guerras e contendas internas. No versículo 2, ele fala de uma busca insaciável. Ou seja, Tiago ele passa a descrever de uma forma mais peculiar o que acontece para que as guerras e as lutas sejam causadas. No versículo 2, ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Cobiça, meus irmãos, é viver insatisfeito. Quando se sente cobiça, deseja-se intensamente. E a pessoa pode até chegar à conclusão de que é incapaz de alcançar a realização de seus desejos por caminhos legítimos. Que é o que causa as guerras e lutas. Uma vez que é uma pessoa cobiçosa, que não consegue alcançar as coisas através de meios legítimos, ela chega à conclusão de que, por meios legítimos, ela não vai alcançar aquilo que ela almeja obter. O que a leva a agir de forma extremamente pecaminosa. Por isso que há guerras e lutas, há guerras e contendas. Porque a pessoa que é cobiçosa, ela vive insatisfeita. Nada lhe é suficiente. João Calvino, sobre esse texto, ele diz o seguinte: é como se ele notificasse, Tiago, que a alma do homem é insaciável, quando ele cede aos deleites perversos. E realmente é assim, pois aquele que permite suas propensões pecaminosas se mantenham sem controle, não conhecerá fim para sua concupiscência. Mesmo que o mundo lhe fosse dado, ainda desejaria que outros mundos fossem criados para ele. Assim é o cobiçoso, o invejoso. Ele pode até ter,
mas nada lhe é suficiente. Ele pode possuir o mundo, mas mesmo assim, como disse João Calvino, ele vai desejar outros mundos para que sejam entregues a ele. A pessoa cobiçosa, nada lhe é suficiente. É por isso que ela vai sempre estar insatisfeita. Vai desejar ardentemente, intensamente, possuir muito mais do que já tem, e até aquilo que outros possuem, embora elas tenham da mesma forma, mas querem mais para mostrar que você tem, mas eu tenho mais. Assim é o homem e a mulher cobiçosos. E a menção de matar aqui no versículo refere-se a um ódio intenso ou uma agressão verbal que destrói relacionamentos, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 5. Não simplesmente o ato de agredir fisicamente alguém sem a pretensão de autodefesa, que significa matar, assassinar. Mas quando você sente ódio no seu íntimo contra um irmão, contra uma irmã, você está matando no seu coração. Você é culpado de assassinato. Por isso que esse texto aqui nos leva à compreensão de que quando alguém é cobiçoso, invejoso e está disposto a matar, é alguém que usa uma agressão verbal que pode destruir relacionamentos. E Tiago, meus irmãos, ele destaca uma grande ironia naqueles que vivem desta maneira. Eles não têm porque não pedem a Deus. Por quê que não pedem a Deus? Porque confiam em suas próprias estratégias carnais. Tiago, ele diz, olha, cobiça, morte, inveja, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. A raiz dos conflitos é o coração pecaminoso. E toda vez que Tiago ele diz, cobiçais, ele diz o seguinte, cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedes. Tiago ele está dizendo que essas pessoas que são cobiçosas, invejosas, que agridem verbalmente o seu irmão, a sua irmã, sentindo ódio em seus corações, são pessoas que podem até ter algum recurso material, mas são desprovidos das bênçãos divinas. É por isso que realmente não possuem nada. Elas podem ter muitos recursos financeiros, mas todos os seus recursos financeiros não são suficientes para trazer paz de coração. São pessoas que vão dormir pensando nos investimentos. São pessoas que acordam intranquilas, pensando que se aquilo que elas têm ainda está em suas mãos. Elas cobiçam, mas não têm nada. Elas invejam, mas não podem obter nada. Vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm nada, porque não pedem ao doador de todas as bênçãos, Deus. E nisso reside uma grande ironia. São pessoas que podem até conquistar o mundo inteiro, mas perderão a sua alma. São pessoas que vão trabalhar, vão derrubar o seu celeiro, como a parábola de Jesus, e vão dizer, hoje eu tenho fartura, então agora eu vou descansar. Mas qual foi a resposta divina? Tolo, hoje te pedirão a tua alma, e para quem tu tem reservado? Por isso, meus irmãos, que nós temos que olhar para dentro de nós, olhar para o nosso íntimo, porque é do nosso coração que surge guerras e lutas. E Tiago ele está escrevendo para a igreja, e no versículo 2 ele diz, viveis a lutar e a fazer guerras. Ele não está falando da relação do crente com o descrente. Ele está falando de relações cristãs. E isso, meus irmãos, ocorre ou não ocorre dentro da igreja? Guerras e lutas. Ocorre ou não ocorre dentro da igreja? Brigas por posições, cobiças, insatisfações, invejas, lutas, pessoas que vivem pelo cargo, pelas posições, fazem guerras, pessoas que olham as posses do outro e até lembram que eu tenho uma condição necessária para ter aquilo que ele acabou de comprar, mas eu não tenho, então eu vou comprar. Mesmo que não precise.
Pessoas que são tão ruins de coração que quando alguém chega para elas falando a respeito, olha, eu consegui isso, eu lutei, o Senhor me agraciou com isso, ao invés de haver alegria no coração, há desprezo, há rejeição, há indiferença até. Por quê? Porque elas não conseguem se alegrar com os que se alegram. Por isso que há uma busca insaciável. Mas essa busca insaciável, nos diz Tiago, nos mostra consequências destrutivas. E Tiago, no versículo 3, ele fala sobre orações com motivos errados. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Mesmo quando oram, seus motivos são egoístas, buscando apenas a satisfação de seus próprios prazeres e desejos deturpados. Não a glória de Deus ou a edificação do próximo. Mas quando se ajoelham diante de Deus, são egoístas, porque estão procurando a satisfação das suas necessidades apenas. E Deus não concede. Essas pessoas podem até alcançarem algo, mas as suas sacolas, as suas bolsas, serão como um sactel furado. Quanto mais enchem, mais os seus sacos se esvaziam. Quanto mais possuem, quanto mais conquistam, mais os seus corações ainda continuam em tormentos, porque não há paz, não há tranquilidade, não há bênção divina. E por mais que elas se ajoelhem diante de Deus, elas não irão receber os favores divinos, porque são pessoas que estão orando de forma egoísta, exclusivamente para a satisfação dos seus desejos. É por isso que vivem lutas, vivem em guerras, são insatisfeitas com o que possuem, porque são cobiçosas, são invejosas, vivendo relações conflituosas continuamente. E você já deve ter presenciado alguém, na sua caminhada cristã, que quando saiu da igreja, lhe foi um alívio. Que bênção, pastor, aquele irmão foi embora. Que bênção, pastor, aquela mulher não está mais entre nós. Porque só causavam problemas. Só estavam aqui ferindo as pessoas. Eram pessoas que promoviam discórdia, sempre fomentando intrigas, criando grupinhos, procurando apoio, procurando influenciar decisão A, B ou C. São carnais. E por mais que essas pessoas tenham, possuam, conquistem, como diz o salmista, são como os ímpios, que correm, fogem, se escondem, por causa de um barulho, de uma flor caindo. Não há paz em seus corações, porque oram com motivos errados. E elas podem ter até algo de material neste mundo, mas não com a bênção divina. Porque Tiago diz, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjares em vossos próprios deleites. Meus queridos, Deus, como um Pai bom, Ele não concede pedidos que apenas alimentam o egoísmo e a idolatria do coração. Ele não faz isso, porque ali há pessoas que estão pedindo não para a sua glória, não para a edificação do próximo, não para a edificação da sua família, não para a transformação do seu coração, mas para a satisfação exclusiva dos seus desejos egoístas. E o Senhor, Ele não concede pedidos que apenas alimentam o egoísmo e a idolatria do coração. É por isso que no versículo 4, Tiago, ele eleva o tom, confrontando a gravidade do problema e suas implicações espirituais. Tiago, no versículo 4, diz, infiéis. Palavra grega que também pode ser traduzida por adúlteros e adúlteras. É isso que Tiago está dizendo para essas pessoas. Não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus? Por que Tiago, ele chama as pessoas que vivem desta maneira de adúlteros, infiéis? Porque aqueles que causam guerras e lutas dentro da igreja estão agredindo a noiva do Cordeiro. Estão prejudicando as pessoas pelas quais Cristo derramou o seu sangue. Por isso que Tiago diz, elevando o tom, adúlteros. Pois aqueles que vivem dessa maneira são amigos do mundo, porque vivem desta maneira. E o questionamento de Tiago é respondido por ele mesmo.
Então Tiago ele diz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, a linguagem de infiéis adúlteros choca, mas é intencional. Assim como a infidelidade conjugal quebra o voto matrimonial, a busca pelos prazeres do mundo em detrimento de Deus é uma infidelidade espiritual. Aqueles que querem ser amigos do mundo são inimigos de Deus, e como inimigos de Deus são infiéis. Tiago ele está sendo claro. Então, não há neutralidade dentro da igreja, porque Tiago afirma que não há. Ser amigo do mundo significa ser inimigo de Deus. E o mundo aqui, meus amados, representa o sistema de valores e prioridades que se opõem a Deus. Mas o que é que a igreja hoje quer? Muitas igrejas querem se parecer com o mundo, querem ser aceitos pelo mundo. Não, pastor, não pode chamar esse homem de adúltero. Não, pastor, essa palavra ela é muito dura aos nossos ouvidos. O senhor não pode falar isso do púlpito, vai chocar as pessoas não vão vir mais para a igreja. Elas podem até vir inicialmente, mas depois elas desaparecem, porque esse discurso, pastor, de chamar as pessoas de infiéis, de dizer que pecado pode levar a pessoa para o inferno, isso aí choca os ouvidos. Então, pastor, suaviza a linguagem, suaviza a pregação, porque senão não teremos ninguém dentro da igreja. Se assim agimos, meus irmãos, o nosso compromisso não é com Deus, é com este mundo. Se nós negociamos o evangelho, a palavra de Tiago, para aqueles que negociam o evangelho é infiéis. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Tiago, meus irmãos, ele está dizendo que ser amigo do mundo significa ser inimigo de Deus. Então todos os valores, todas as prioridades, todo o sistema que se opõe a Deus, não pode ser abraçado pelo cristão. Porque uma vez sendo abraçado pelo cristão, aqueles que abraçam estão mostrando que não são cristãos verdadeiros, mas inimigos de Deus. Pois como haveria amizade com o mundo e Deus ao mesmo tempo, quando as Escrituras claramente afirmam que o príncipe deste mundo é o diabo? Jesus disse isso em João capítulo 14. Se aproxima o príncipe deste mundo, é a hora das trevas. Lá no capítulo 16, no versículo 11, também está dito que o príncipe deste mundo é o diabo. Em 2 Coríntios 4,4 está posto que o Deus deste mundo é Satanás. E na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 19, também é afirmado que o mundo jaz no maligno. E Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, deixou bem claro, não há como servir a dois senhores. Por isso que Tiago diz, vocês não compreendem que a amizade do mundo é a inimizade de Deus? Não há como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Ou você agrada um aborrecendo o outro, ou vice-versa. Não há como servir a dois senhores, Jesus deixou bem claro. É por isso, meus irmãos, que a raiz dos conflitos que há dentro da igreja, nas inter-relações, nada mais é do que as consequências de um coração pecaminoso, que abraçou o mundo, que quer ser amigo do mundo, que quer viver como o mundo vive. Mas aqueles que querem ser amigo do mundo, saibam que o príncipe deste mundo é Satanás, que o Deus deste mundo é o diabo, e que o mundo jaz no maligno. Por isso que aqueles que querem ser amigos do mundo são inimigos de Deus. E aqueles que são amigos de Deus, o que é que Jesus disse? O mundo os aborrece. O mundo os odeia. Porque não fazem parte do sistema anti-Deus que eles tanto professam e vivem. Amados, as guerras e conflitos surgem como consequências de uma incessante busca por status, poder, bens materiais e toda a estrutura terrena que o mundo sombrio oferece. Por isso, alguns se mostram prontos para lutar pelas conquistas terrenas, mesmo que isso custe a paz da igreja e o acolhimento de uma vida que acabou de confessar a Cristo como Senhor e Salvador.
Elas estão tão tomadas pelas coisas deste mundo que elas não se preocupam com a glória de Deus, não se preocupam com a edificação do próximo, não estão preocupadas com o bem-estar daquele irmão, daquela irmã que acabou de iniciar a sua fé em Cristo. Desde que elas se conservem nos status galgados, desde que sejam dados a ela aquilo que elas almejam, porque se não for, elas estão dispostas a usar meios ilegítimos, mesmo que cause desgraça, divida a igreja, tire a igreja da sua paz, elas assim irão fazer, porque elas são mundanas, por isso que elas estarão dispostas a mentir com o intuito de alcançar os seus objetivos. Elas estão dispostas a desviar o recurso que for necessário para garantir alto benefício. E algumas pessoas vão até dissimular amizades para obter informações que servirão como moeda de troca. Oh, amados, como é uma lástima, eventualmente eu ter que ouvir como pastor, irmãos que não são irmãos, mas só para você entender em que contexto eu me refiro. Como é uma lástima ter que ouvir pessoas que se dizem cristãs oferecendo benefícios à custa de benefícios dados. Ai, pastor, não, eu votei no Senhor, eu lhe indiquei aqui para a igreja, porque eu pensei que só queria ser meu amigo. Satanás é assim, meus irmãos. Satanás se instala dentro da igreja. E até diz, olha, eu vou te dar isso. Mas desde que você faça isso, pelo meu esposo e pela minha família. São pessoas que simulam amizades, simulam irmandades, mas elas querem apenas obterem uma forma de se auto-beneficiarem. Quando se vive de tal forma, neste mundo, dentro da igreja, é claro que haverá guerras, disputas e muita morte espiritual dentro da igreja. De onde provém tudo isso? É do coração do que se diz cristão, que é um coração de fato deturpado, que ainda está em trevas. Então não culpe sua esposa como Adão fez. Foi uma ambição sua que causou isso. Porque muitas pessoas sempre querem justificar o fato de elas trazerem ruína espiritual em alguma medida, culpando outros. Não, foi a mulher que tu me deste. Foi a sua ambição que causou isso. Não oculte o seu pecado, pois ele será revelado. E junto com ele você será apedrejado até a morte, como Acã, que escondeu a sua transgressão, o rompimento da aliança com Deus. Olhe para dentro do seu coração. É o seu coração que causa todas as mazelas nas relações cristãs ou não. Não deseje o que Deus não lhe proporcionou. Não queira estar aonde o Senhor não quer que você esteja. Porque você pode acabar como Absalão, pendurado em uma árvore, não aguardando ajuda, mas uma morte vergonhosa, porque ele almejou um reinado que Deus tinha dado a Davi. Conflitos e brigas só resultarão, meus irmãos, em calamidade e morte espiritual, seja dentro da igreja, no trabalho ou no lar. Por isso estejamos olhando para dentro de nós à luz da palavra. Por isso estejamos olhando para a nossa mente, o que ocupa os nossos pensamentos, à luz das Escrituras Sagradas, para que não sejamos o fator determinante de uma divisão dentro de um lar, dentro de uma igreja, lá no trabalho, pessoas sendo responsabilizadas por causa dos nossos erros. Estejamos olhando para os nossos corações, porque é os nossos corações que produzem guerras e lutas. Assim, meus irmãos, estejamos entendendo que o fato dessas pessoas se comportarem desta maneira, com guerras e lutas, se deu porque estavam sendo infiéis a Deus, na medida que eram amigas do mundo. O mundo odeia os servos de Deus porque são amigos do Senhor. E que, portanto, são considerados pelo mundo como inimigos. Os amigos do mundo são considerados inimigos de Deus. E os amigos de Deus são considerados pelo mundo como inimigos. Se você pensa que pode ser amigo de Deus sendo amigo do mundo, agindo como o mundo age, você está completamente enganado. E o que mundo aqui significa, como eu falei agora há pouco, mas reitero,
é aquele sistema humano caído, seja nas suas estruturas, instituições, valores, costumes. É uma organização sem Deus. Por isso, o apóstolo João adverte, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João, ele é claro. Se você ama o mundo, se você ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. A advertência de João é para que não amemos o mundo, porque o nosso coração, meus irmãos, é facilmente inclinado para as coisas deste mundo. Se você pensa que pode ser amigo de Deus sendo amigo do mundo, retorno a lhe dizer, você está completamente enganado. Escolha a quem você deve servir e ser amigo, Deus ou o mundo. John Knox, ele disse o seguinte: um homem com Deus ao seu lado está sempre junto com a maioria. Mas a pessoa que se depara com Deus como seu inimigo está sozinha, pois o mundo não pode ajudá-la. Lembra que o autor aos Hebreus disse: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Encontrando a origem do pecado, a raiz das aflições, temos a certeza de que somente o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de transformar os nossos corações, os nossos pensamentos, pode de fato resolver o que nos atormenta, nos machuca, afasta, destrói e causa morte. Em segundo lugar, Tiago nos mostra o caminho para a transformação. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Um teólogo declarou o seguinte: o termo grego que consta para anseio expressa o desejo amoroso de ter inteiramente a pessoa amada. Tiago, ele está dizendo que o Espírito Santo, que por Deus nos fez habitar, ele é ciumento, ele se entristece e ele nos quer totalmente para Deus. E esta é uma referência, meus irmãos, a um conceito bíblico de que Deus é um Deus ciumento, zeloso por seu povo. E o Espírito Santo que habita nos crentes também anseia por uma devoção exclusiva a Deus. Por isso que não há como servir a dois senhores. Aqueles que querem ser amigos do mundo não podem possuir esse espírito que anseia por uma devoção exclusiva ao Criador. E o caminho, meus irmãos, para a transformação se dá justamente compreendendo que o Senhor, Ele nos chamou para a santidade. Ele nos chamou para nós nos separarmos deste mundo para Ele. Ele nos chamou para que venhamos ver os seus caminhos, temê-lo, honrá-lo, glorificá-lo, obedecer a sua palavra, amar a Cristo acima de todas as coisas. Então, quando eu olho para a verdade que o Espírito Santo tem ciúmes, isso deve me levar à compreensão de que Ele habita em minha vida, Ele habita em sua vida. E nós que somos a habitação do Espírito Santo, Ele anseia para que nós venhamos viver exclusivamente para o Senhor, não para este mundo, não para o seu coração, mas exclusivamente para Deus. Lembra o que Jesus falou? Se você ama o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor, Ele nos chama para uma devoção completa a Ele. Por isso, meus irmãos, que esse anseio aqui, ele expressa o desejo amoroso de Deus para que sejamos dele inteiramente. Porque Ele nos ama. O ciúme de Deus, meus irmãos, não é pecaminoso. Não é aquele ciúme doentio que há em muitas relações conjugais. Porque esse ciúme descontrolado manifesta insegurança. Mas o ciúme de Deus não é pecaminoso. É um zelo santo por aquilo que lhe pertence. Nosso coração em devoção. Ele nos quer inteiros para si. Por isso que Tiago, ele diz que o caminho para a transformação perpassa a verdade que ele anseia para uma devoção inteiramente a Ele. Aí no versículo 6 ele diz: antes Ele dá maior graça. Amados, entendemos que a provisão abundante de Deus,
apesar da dura repreensão de Tiago, aponta para a esperança e o caminho da restauração. Tiago, ele não quer que a igreja fique naquele sentimento, naquele estado de desespero, como se não houvesse solução, como se não houvesse transformação. Mas para que haja uma transformação de fato, temos que enxergar a raiz das aflições. O que causa a quebra das relações dentro da igreja. É olhando para a fonte que nós olhamos para Deus, porque somente Ele, que é zeloso para com a nossa vida, pode nos santificar, nos transformar realmente. Porque, em contraste com a inclinação pecaminosa do coração humano, o que é que Tiago diz? A graça de Deus é mais poderosa e abundante. Ele dá graça. Não aquilo que merecemos, porque o que merecemos é juízo. Ele nos dá aquilo que não merecemos. Graça. Graça abundante. Por isso, continuando, ele diz, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, meus irmãos, ele está citando o Provérbios 3:34, que é um princípio fundamental do reino de Deus, a humildade. Aqueles que são humildes alcançam graça no Senhor. Os soberbos não, o Senhor ele resiste, porque a soberba é a raiz do egoísmo e a busca pelos próprios prazeres. E Deus se opõe a ela. Por isso que Tiago ele diz, olha, Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele nos dá graça, Ele nos dá a habilidade necessária para vivermos completamente para Ele. Ele muda os nossos pensamentos pecaminosos em pensamentos virtuosos. Ele tira do nosso coração inclinações pecaminosas para as guerras, para as lutas, nos dando um coração sereno, manso. Porque é o que Moisés fez, meus irmãos, quando ele foi confrontado. Tu quer nos matar como tu matou um egípcio há pouco tempo atrás? Moisés fugiu, porque ele estava agindo nas suas próprias forças. Ele tirou a vida de um homem para proteger uma pessoa da sua mesma nação. Mas depois de 40 anos no deserto, a Bíblia diz que ele foi transformado, porque a Bíblia o identifica como o homem mais manso do mundo, que existia naquela época. E olha que havia Corá, Datã e Abirão, homens perniciosos, que estavam conspirando contra a sua liderança. Havia a nação de Israel, que era um povo de dura cerviz. E houve até Arão e Miriam se contrapondo à sua liderança estabelecida. Mas a Bíblia nos diz que ele era um homem manso. Porque Deus ele dá graça aos humildes. Aqueles que se aproximam dele, confiados não em si, mas na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade. Ele dá graça aos humildes, porque os humildes reconhecem a sua dependência do Criador. Os humildes sabem que os seus corações estão desenfreados para o mal, inclinados para a perversidade, e socorrem em Deus para que não caiam em seus próprios pecados, que eles mesmos podem causar. Os humildes se aproximam de Deus porque reconhecem que somente Deus pode transformar um homem, que pode tirar uma vida através dos seus próprios esforços e entendimento, tornando em um homem manso, como foi com Moisés e tantos outros. Porque a humildade, meus irmãos, é a condição para receber a graça de Deus. A humildade implica em reconhecer a nossa dependência do Senhor, confessar os nossos pecados e nos submeter à sua vontade, como Tiago vai falar a partir do verso 17. Submetam-se, aproximem-se de Deus, obedeçam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo isso, Tiago, ele está mostrando para a igreja. Olha, o coração humano produz guerras e lutas, porque são ávidos por status e posições e posses materiais. Mas o caminho da graça, o caminho da transformação, é reconhecer que Deus é zeloso, Ele nos quer totalmente para Ele. É entender que a graça do Senhor é derramada sobre os humildes. Mas os soberbos, prepotentes, que pensam somente em si, não irão ter nada. Vão pedir e não vão alcançar nada. Vão querer, mas não terão nada. Por 3 vezes, Tiago disse isso, como nós vimos nos versos 2. Nada tendes, nada podeis obter. Assim, meus irmãos, o caminho para a transformação das nossas relações dentro da igreja é reconhecer que a fonte das nossas discórdias é o coração humano. Mas Deus, Ele dá graça aos humildes.
Deus, ele dá graça àqueles que se arrependem dos seus pecados. Deus, em Cristo Jesus, transforma as relações conflituosas em relações de paz e amizades verdadeiras. Deus, ele arranca do coração do meio dos seus servos aquela ideia: Senhor, quem é o maior? Ele arranca e coloca aquela disposição de ser servo de todos. Porque a solução, meus irmãos, que nós pensamos muitas vezes é mudar o outro. Não, a minha relação com ela, a minha relação com ele, a minha relação com aquela pessoa vai mudar quando ela mudar, quando ela for transformada. A solução não está em mudar os outros, mas em se humilhar diante de Deus, olhando para nós como pecadores, carentes da graça divina. Deus, ele nunca abandona o quebrantado. Há graça suficiente para restaurar quem se rende. Quando nós, meus irmãos, como eu falei lá no início, quando nós olhamos somente para o outro como a fonte das nossas mazelas, estamos impedidos de nós mesmos crescermos. Porque independente do que o outro nos faça, se estamos caminhando humildemente, cheios da graça, nós diremos como Estevão, que estava sendo apedrejado, após expor a palavra com fidelidade, que estava sendo apedrejado e disse: Senhor, não lhes impute este pecado. Quando nós estamos cheios da graça, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos prejudicam, nós apresentamos em oração dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia da minha irmã. Senhor, tem misericórdia daquela vida, salva. Está na igreja enganada, salva verdadeiramente. E não considera, Senhor, todo este mal que essa pessoa está me causando. Quando nós estamos cheios da graça, meus irmãos, assim como Estevão, nós conseguimos ver Cristo, não as pessoas que nos apedrejam. O caminho da graça nos mostra isso. Às vezes nós só olhamos para as pessoas que estão nos apedrejando, quando nós devemos olhar é para Cristo, como Estevão fez, e dizermos: Senhor, não lhes impute este pecado. Deus, ele nunca abandona o quebrantado. Há graça suficiente para restaurar quem se rende. Assim, eu quero dizer para você, o Senhor, ele não vai lhe dividir com ninguém. Ou você se entrega totalmente ao Senhor, ou você não o terá. Mas uma vez se entregando ao Senhor, ele não vai lhe dividir com ninguém. Você pertence a Ele, e Ele quer ser amado totalmente por você. À vista do que foi dito, eu quero concluir dizendo o seguinte: meus irmãos, nossos conflitos externos são, em última análise, um reflexo de uma batalha interna. Lembra o que o Tiago disse? As guerras e lutas originam-se dos desejos pecaminosos que militam na vossa carne. A chave para a paz, tanto conosco quanto com os outros, não reside em mudar as circunstâncias ou as pessoas ao nosso redor, mas em lidar com os desejos egoístas do nosso próprio coração. Embora seja difícil olharmos para a fonte dos nossos pecados, porque a visão às vezes pode ser grotesca, somente assim vamos caminhar para uma transformação genuína, a ponto de você descansar em Deus, mesmo sendo apedrejado. Pois a solução, meus queridos, é clara: abandonar a amizade com o mundo. É o mundo que diz: pense primeiro em você, é o mundo que afirma. Não permita isso, pague na mesma moeda, se vingue, é o mundo que diz isso. Mas nós, meus irmãos, fomos resgatados do mundo, então não devemos ver mais como o mundo, porque Jesus nos transformou para Ele. Assim, reconheçamos a soberania divina e o ciúme santo de Deus, para que venhamos nos humilhar diante dEle. É nessa humildade que encontramos a maior graça de Deus, que nos capacita a viver em harmonia e a buscar os seus propósitos para as nossas vidas. É em Cristo, meus irmãos, que nós teremos as nossas relações transformadas, reconhecendo que só Ele pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. Amém.